Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui a essa aula. Hoje eu vou falar sobre nutrologia nas terapias injetáveis na nossa paciente com lipedema. Mas antes de começar o conteúdo, eu resolvi fazer um negócio diferente. Por quê? Porque a gente tem muita gente entrando na mentoria, muita gente aí sendo nossos alunos no curso e as dúvidas são diversas, principalmente se você está começando a atender um paciente que tem lipedema ou mesmo se você está ingressando aí nessa área de nutrologia, emagrecimento, medicina integrativa, regenerativa. Como que eu monto essa estrutura, né? O que eu posso fazer? Eu preciso de muito? Eu preciso de pouco? Então eu resolvi mostrar para vocês a minha clínica de hoje. É o meu terceiro espaço ao longo da minha carreira. Eu estou indo para um próximo agora no ano que vem, que é o dobro desse tamanho, mas a gente não começa assim. Então eu vou mostrar para vocês o que a gente tem aqui, como que é essa jornada da nossa paciente com lipedema e como que você que está começando, às vezes está na clínica de outro profissional, está sublocando um espaço, ou tem um espaço menor, ou está indo para um espaço que você não sabe direito o que você precisa. Eu vou te mostrar como que nós estamos hoje, o que é indispensável nesse atendimento e o que é bônus, digamos assim, que você pode pensar às vezes no investimento futuro. Vamos comigo? Então vamos lá, tá? Então essa clínica aqui, gente, então é a minha terceira clínica. Eu tive uma primeira que era só um consultório dentro de um hospital aqui, uns 10, 12 metros quadrados. Passamos depois para um espaço que tinha 3 salas no total e era por volta de 60 metros e hoje a gente está aqui num espaço de 200 metros quadrados aproximadamente, onde eu faço os atendimentos, mas a gente tem biomédico, tem enfermeira e tem outros profissionais médicos e a nutricionista que também fazem atendimento. Então acredito eu que é um passo a passo que a gente vai evoluindo conforme a gente tem necessidade. Então hoje a paciente ela chega, ela é recepcionada pela Otávia, que está aqui e faz todo o cadastro quando a paciente é nova e faz o atendimento da nossa paciente. Quando ela chega, ela pode ser ou direcionada para os atendimentos com a nossa biomédica, com a enfermeira ou com os outros profissionais, ou ela vai comigo. Então aqui desse lado a gente deixa as salas de atendimento, que são aquelas salas onde a paciente já passou comigo e ela está fazendo o seu tratamento de lipedema. Vem comigo que eu vou te mostrar o que a gente tem aqui. Vou abrir aqui. Então vejam só, aqui é uma sala onde a gente faz tecnologias. Então eu já falei para vocês, se você não assistiu, assiste lá. A gente tem no curso também eu explicando como que é o nosso protocolo Lipibody tripla camada. A gente usa tecnologias para poder acessar o lipedema de formas diferentes, né? Esse tecido, tanto pele, gordura e musculatura. Então aqui ficam as nossas tecnologias. Esse daqui é a fotobiomodulação, campo eletromagnético e aqui atrás a gente tem o ultrassom, que é um ultrassom de baixo índice mecânico. As tecnologias hoje estão desligadas porque a gente está aqui fazendo esse conteúdo para você. Então a paciente vem, nós temos aqui essa sala e mais uma outra sala junto aqui, vou mostrar aqui para você, que é uma sala que a gente fez conjugada, para que, como a paciente não usa a mesma tecnologia ao mesmo tempo, nós agendamos sempre 2 pacientes no mesmo horário, o intervalinho é de 10, 15 minutos entre os horários de início, para que a gente possa fazer o giro das máquinas. E junto, se você for observar aqui, todas as salas têm já o nosso suporte, porque se a gente vai falar hoje sobre terapias injetáveis, elas ficam no suporte aqui. Então a gente aproveita, otimiza o espaço para fazer tecnologias, enquanto a paciente também recebe a sua terapia injetável quando ela precisa, porque não é toda paciente que precisa, e eu vou falar sobre isso na aula logo. Então vem comigo que eu vou te mostrar o resto do atendimento. Então aqui são as pacientes que já passaram com a gente em atendimento e estão só fazendo os seus tratamentos. Agora lá dentro é onde a gente faz de fato o atendimento. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Aqui a gente tem a área da copa. Aqui nós temos um outro consultório onde os outros profissionais atendem e aqui é a nossa sala de exames, onde a paciente passa não só na primeira consulta, mas também em todas as outras consultas. Aqui a gente tem a nossa auxiliar, que é a nossa estagiária, que faz as fotos das pacientes e eu já mostrei aqui lá no curso, no nosso curso, né, para você que vai ser nosso aluno da mentoria, tem como que a gente fotografa, como que a gente usa as tecnologias aqui, calorimetria, bioimpedância. Então se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, porque eu expliquei tudinho qual que é a diferença, inclusive, entre as bioimpedâncias. Essa daqui eu deixo que a gente usa como balança, porque normalmente é essa impedância, inclusive, que os outros profissionais têm, que essa daqui é uma 230 da Embody, mas ela tem aí outros números com outras frequências, mas não especificamente para o lipedema. Agora, essa daqui, ela é a melhor, uma das, não é a única, né,
tecnologia para avaliar a composição corporal da paciente com lipedema. E como que usa isso? Só lá na mentoria que eu vou te mostrar. Então aqui a gente fotografa, eu examino as pacientes e a gente faz a avaliação corporal com impedância e também uma calorimetria indireta, que é para a gente poder avaliar a inflexibilidade metabólica, que é aquela máquina ali. De novo, eu só expliquei isso lá na mentoria, não vai ser nessa aula, tá? Aqui a gente tem mais uma salinha, mas não tem ninguém, mais uma salinha de procedimentos. Normalmente aqui é onde a paciente que tem só terapias injetáveis ela fica. Se ela não tem tecnologia, ela fica nessa sala e a gente deixa a sala da frente, as duas, para que as pacientes, para as pacientes que estão em uso de tecnologia. Entendeu? Então isso daqui é o que a gente usa hoje. Nessa estrutura a gente faz por volta de 700, 800 atendimentos ao mês, então é bastante coisa, considerando que hoje eu tenho atendimento de paciente ao longo da semana algumas vezes só, mas a gente tem equipe que também faz o acompanhamento. Não começamos assim, começamos com uma única sala, onde eu fazia tudo naquela sala, revezava com os outros profissionais, né? Então a minha enfermeira revezava comigo, porque eu também atendia em outros lugares. Aí passei para um segundo momento, né? Uma segunda clínica onde eu tinha uma sala de injetáveis, uma sala de exame físico e o meu consultório. E na sala de injetáveis eu também fazia o tratamento do lipedema. E daí viemos para cá e no próximo ano, aguardem esse capítulo, a gente está indo para uma clínica que é o dobro de espaço, que vai ter muito mais coisa, mais tecnologia, mais sala de procedimento e também uma área de ensino. Então você me acompanha aqui no Instagram, que no meio do ano que vem essa clínica abre e eu vou te mostrar. Mas até lá, você vai ser nosso aluno e vai aprender a montar a sua própria estrutura, inclusive adequar essa estrutura para a sua realidade. E te convido também, caso você, já nosso aluno da mentoria, tenha vontade de participar do nosso hands-on, nós temos aqui uma vez por mês na clínica, turmas pequenas de 6, 8 médicos no máximo, que fazem o hands-on, aprendem a usar as tecnologias, a fazer o exame, a fazer o injetável, e também nós montamos um plano de negócio para esse nosso mentorado que vem aqui no hands-on, para que ele aplique dentro da sua realidade. Então, se você tiver interesse, me chama no Instagram, que daí eu te conto como é que é. Agora vamos para a aula? Vamos comigo. Vamos lá, ó. Tá preparado? Vamos falar um pouquinho sobre como que a gente usa terapias injetáveis no lipedema. São todas as pacientes que precisam? Para que exatamente que a gente pode usar? Em que benefício que a gente vai ter? É moda? É o sorinho e tal? Então vamos falar sobre isso, combinado? Você já usa? Se você já usa terapia injetável, comenta aqui pra mim o que você acha, se funciona, se você vê diferença, você não gosta de usar por causa do valor, você tem preocupação aí que na tua cidade, enfim, que possa ter algum problema, porque as pessoas não entendem a terapia injetável e muitas vezes criticam. Então, qual que é a grande diferença de a gente usar um medicamento na veia e um medicamento na via oral? Não é meio óbvio? Quando a gente tem um paciente, de repente, com uma sepse urinária, por exemplo, esse paciente está no hospital, ele está grave lá, ele está precisando que o nutriente seja absorvido 100%. Por onde que a gente vai dar? Normalmente vai ser pela veia. Então, o princípio de você escolher uma via de administração não oral é justamente para que a gente possa garantir uma absorção plena. E todas as situações a gente vai fazer isso? Não. A gente pode fazer um acordo com a paciente, olha, vamos tentar na via oral, aí a gente avalia os resultados, não deu certo. Quantas vezes a gente já fez reposição de B12 para paciente e não melhora, de vitamina D e não melhora, de vitamina C, então tem N situações de ferro que não melhora e a tua paciente está assintomática. Então o injetável não é que ele é um milagre e nem que ele é diferente da via oral. É o mesmo ativo ou ativos em formas diferentes, bioquimicamente falando, porém o que a gente garante ali é a absorção 100%. Então você pode escolher, é só uma escolha de via. Não é nenhum descobrir o ovo, né? Então, assim, a roda, não é isso. A gente só está escolhendo a via de administração diferente para garantir a absorção. Tem muitos ativos que são extremamente bem absorvidos pela via oral. Esse você não precisa usar no injetável. Mas tem ativos que são essenciais para a gente tratar os distúrbios metabólicos, resistência insulínica, alteração hormonal, melhora do funcionamento ovariano dessa paciente e que quando a gente faz na via oral, a absorção é muito pequena. Então, por que eu não posso escolher? Então, o injetável, ele simplesmente é uma escolha de via de administração. Simples assim. A sua paciente pode não gostar de tomar comprimido.
ela pode já ter feito o uso de comprimidos durante muito tempo, cápsulas, né, e não ter visto resultado. E você pode comparar a sua paciente com a terapia oral e depois com a terapia injetável. Isso é uma sugestão e vou te mostrar lá na aula, inclusive, como que eu já fiz isso com uma paciente para que ela pudesse, ela mesma, se convencer que era uma via que ela estava precisando, porque a gente precisava de nível sérico dos ativos que fossem mais efetivos. Bom, então vamos começar a nossa aula de fato aqui sobre terapias injetáveis no lipedema e você pode, ao longo da aula, no final da aula, se você quiser me mandar suas perguntas e a gente vai conversando sobre elas, tá? Começo aqui esse primeiro slide te lembrando, se você já assistiu a nossa primeira aula dessa sequência de 3 aulas, que foi sobre o diagnóstico, né, sobre essas características da paciente com lipedema, recomendo que você assista. Caso não, vou te lembrar aqui, tá? Então veja só, eu gosto dessa foto. Essa é uma foto que foi tirada em São Paulo com pacientes que são de uma ONG. Então são pacientes reais brasileiras e que mostra aqui pra gente diferentes estágios do mesmo lipedema, né? Que é o lipedema que tá ali da cintura para baixo. E isso é importante a gente pensar, porque não são pacientes iguais. É óbvio que não são iguais, né? Nunca são, mas o que eu quero dizer é que são situações diferentes. A gente vai ter questões psicológicas diferentes, restrição de mobilidade diferente, alteração de marcha diferente, nódulos, um tá mais inflamado, o outro já tem mais fibrose. Então a gente vai, quando a gente pensa no tratamento do lipedema, não só com injetáveis, mas com as tecnologias, com os tratamentos minimamente invasivos, a gente tem que entender o que pode estar acontecendo, em que estágio que ela tá, e também quais são as expectativas que a tua paciente vai ter, porque isso é muito importante, alinhar expectativas de resultado, não esqueçam. Então vamos lá, antes da gente pensar na doença, no uso da terapia injetável, a gente tem que lembrar da doença, como que ela funciona. Então eu deixo essa imagem aqui, para se você já estudou, para você lembrar, e se você não conhece essa fisiopatologia, para você se aprofundar sobre isso. Mas no lipedema a gente tem microangiopatia, linfoangiopatia, fibrose, inflamação, infiltração de macrófagos, alteração de receptores hormonais, ou seja, é algo muito complicado. Tem uma infiltração de líquido ali que vem do tecido linfático com alteração de sódio, isso muda a sensibilidade, dá mais dor. A gente tem uma constante produção de fatores de hipóxia tecidual que vão fazer com que a gente tenha uma diferenciação do adipócito, do pré-adipócito em adipócito, ou seja, a própria inflamação, a própria má circulação nesse tecido, da microcirculação, é um estímulo para o aumento de gordura, mesmo que a paciente não coma mais. Olha que complexo que é. Então, a gente vencer essa barreira da inflamação é algo muito importante. Nesse outro slide aqui, você vai ver que a gente tem as alterações que a gente vê nessa paciente na produção de várias proteínas, alteração de interleucina, de hiponectina, de fatores de angiogênese, de fatores de hipóxia, ou seja, é muito mais complexo do que a gente pode simplesmente dizer para essa paciente, né, que é só a sua alimentação que você tem que melhorar, ou é passar um creme que vai melhorar, ou só colocar uma meia. Não é. O conjunto da obra é muito importante, e daí a terapia injetável ela entra como mais um tijolinho nessa construção desse tratamento, né, e a gente não pode colocar o resultado da paciente dependendo só disso e nem só de qualquer outra coisa, porque essa é uma paciente que ela precisa de um tratamento em conjunto, até com outros profissionais, para que a gente tenha um bom resultado, tá? Então não vai ser só terapia injetável. Aqui eu gosto de ter essa imagem para nossa paciente ver, que é o seguinte: a gente precisa que ela entenda que tem tanta fibrose assim, tá? Então eu gosto de usar essa imagem, eu peguei na internet, de um médico americano que faz dermolipectomia, e eu mostro para ela assim: olha, não é exatamente o seu caso, mas o seu é muito parecido com isso, ou às vezes né? Mas isso está acontecendo lá dentro do teu tecido, tu não está conseguindo perceber, tu não vai perceber isso, né? Uma fibrose crônica, alteração desses adipócitos, tem adipócitos com um grande tamanho, e por isso é tão difícil a gente conseguir um resultado, e ele demora, não é um resultado rápido. Então isso precisa ficar muito alinhado com a sua paciente, tá? Então é importante que a gente fale isso para ela. Aqui eu só lembro que todo o tratamento da terapia injetável, ela tá pautada em a gente tentar melhorar a produção de alguns fatores de hipóxia, da gente reduzir a produção ou modular, digamos assim, essa produção de agentes oxidantes, né? Então todo o nosso raciocínio ele está voltado para esse estresse oxidativo mitocondrial. Eu vou mostrar já nos ativos por quê. Esse artigo eu deixo aqui para você lembrar, ou você ler, inclusive, esse artigo, que ele é bem recente, que fala sobre a diferença do adipócito, um adipócito tipo C, nesse tecido lipedêmico. Então é bem importante a gente entender que é um adipócito sim que tem diferenciação genética, que tem mudança em receptores, na produção de agentes inflamatórios, e tudo isso a gente usa para tentar
achar um caminho que traga um bom resultado para nossa paciente, tá? Então, a paciente do lipedema é isso daqui, ó, olha a confusão. Essa confusão, vários links, vários raciocínios que podem acontecer com ela numa inflamação crônica. E mais do que isso, ela é de fato um quebra-cabeça metabólico pra gente. Então, a grande questão pro médico é como é que você vai montar o passo a passo do teu tratamento. Eu acredito muito nisso. A gente tem que juntar o nosso conhecimento sobre a doença, a nossa expertise de vida, inclusive, e tentar fazer alguma coisa que dê certo para essa tua paciente, para nossa paciente. E mais do que isso, a nossa paciente, ela está exausta de já ter ido em muitos profissionais. É isso que acontece. Muito dificilmente você vai ser a primeira pessoa, porque normalmente a paciente vai no médico vascular primeiro, a não ser que você seja vascular, né? Mas é bem provável que, pelo menos comigo, na minha realidade, elas já foram em outros profissionais. E eu gosto de trazer essa imagem porque normalmente é isso, tá? A nossa paciente de lipedema, quando ela tá vestida, você normalmente não sabe que ela tem, né? A não sei que ela tenha grandes volumes de gordura, mas normalmente não é a minha realidade, por exemplo. E ela chega literalmente a Barbie descabelada, porque você vê que é uma pessoa que tá se cuidando, que é um resultado, mas ela tá exausta de já ter feito vários tratamentos e não tem resultado nenhum. E quando você vai examinar, daí você entende o tamanho do problema dela, tá? Aí eu lembro de novo que toda a base do tratamento é na inflamação, então esse ciclo da inflamação é preciso lembrar, então por isso é importante a gente estudar fisiopatologia. E se você ainda não estudou, se você quer esse conteúdo, não esquece, lá na nossa mentoria tem tudo aula por aula, isso bem explicadinho, todos os artigos, tudo que você precisa para ler, inclusive para estudar mais, né, do que não só a aula, para a gente entender todas as mudanças que vão acontecer com essa paciente, os fatores que pioram, né, por que a gente trata um leaky gut, tudo isso está lá no nosso conteúdo da mentoria, não esqueça, tá? Aí eu tenho, e é importante a gente ter isso, porque daí a gente vai pensar quais são os receptores que a gente está agindo quando a gente vai usar um ativo injetável. Antes disso, eu lembro de novo aqui, o adipócito, ele vai ter um estímulo para a produção desse adipócito, do pré-adipócito em adipócito, pela constante hipóxia. Então, por isso que quando a gente usa ativos que são antioxidantes, que melhoram essa resposta inflamatória, a gente também está reduzindo esses ativos de hipóxia nesse tecido, tá? Esse artigo aqui, ele traz uma outra questão, que nós temos modificações dos receptores hormonais nesse tecido do lipedema ao longo dos anos, né? Então a mulher depois, quando ela entra na transição menopausal, ela tem um fator a mais de piora, alteração de receptores de estrogênio e o aumento constante do FSH. O próprio FSH, ele é um estimulador desse crescimento do adipócito e da redução da capacidade de oxidação da mitocôndria do adipócito. Então essas oscilações, elas que é o que está nesse artigo aqui, ó, bloqueando o FSH, induzir a termogênese do tecido adiposo, ou seja, se eu tenho um FSH muito alto, fazendo esse estímulo no tecido adiposo, a termogênese nesse tecido é menor, e então nós somamos isso a todas as alterações que essa paciente tem para piorar o resultado. E por que estou te falando isso? Porque lá, eu já te mostro daqui a pouquinho os ativos que a gente usa para melhorar a resposta de ovário e consequentemente ajudar a modular esse FSH, e daí a gente ter uma resposta melhor nesse tecido. E isso é uma outra coisa interessante. Como que a gente vai fazer reposição hormonal da paciente com lipedema? Vocês já pensaram nisso? Se ela está usando estradiol, eu posso dar de qualquer forma? Não. Esse conteúdo eu não vou te contar hoje, você vai ter que esperar para os próximos capítulos, tá? Mas é para você pensar, você que trata uma mulher com lipedema, se ela teve a menopausa, ela tá com FSH alta, ela não repõe hormônio, é o mesmo resultado do que se eu tivesse feito reposição? Eu uso gel, eu posso passar em qualquer lugar, eu uso adesivo, entende? Então é bem importante a gente entender, pode fazer implante hormonal para essa paciente? Deveria, não deveria? Então a gente tem que entender bem dessa paciente para poder fazer uma reposição hormonal adequada. E vamos lá, que é a nossa aula, terapias injetáveis. Qual que é o objetivo? Controle do processo inflamatório no tecido adiposo, melhora da resistência insulínica, modulação de alterações hormonais femininas, fora a reposição de nutrientes, né? Que isso é uma coisa óbvia. Mas quando a gente vai escolher os ativos, o meu raciocínio é esse que eu tô mostrando pra você. Eu coloco em etapas. Eu gosto de uma primeira etapa que a gente chama de detoxificação, que não é o detox de suco verde, né, gente? Por favor. É justamente eu favorecer um funcionamento hepático adequado.
Depois eu penso em antioxidação e por último eu vou pensar em ativos de otimização. Por que eu falo isso? Porque tem gente que não entende o que está fazendo e começa uma terapia injetável para paciente comprando às vezes qualquer coisa lá só porque ele quer agregar alguma coisa no tratamento e me coloca para ela às vezes cafeína com PQQ. Faz sentido? Uma paciente às vezes que não tem ferro, que está com disfunção na tireoide, que não tem B12, que não tem vitamina D, que está extremamente inflamada, para que eu vou fazer ela usar esse tipo de coisa? Para ficar mais ansiosa? Qual que é o benefício? Zero, né? E aí é que vem as críticas de profissionais que não entendem o que a gente faz, que criticam profissionais que fazem sem entender, porque essa é a realidade dos fatos hoje em dia, né? A gente tem um número muito pequeno de pessoas que entende de fato o que quer, quais são esses ativos, independente se ele está na via oral, ou é intramuscular, ou é endovenoso. Pouquíssimas pessoas param para estudar isso, né? Por que se usa, qual é o benefício, pesquisar em literatura científica, então quase ninguém vai fazer. Compra às vezes alguns kits prontos, usa sem saber, não tem benefício. Aí aquele que não usa, critica aquele que usa sem saber, e também não está errado de criticar, porque em geral, muita gente oferece para o paciente opções de tratamento que são desnecessárias. Então, não seja você essa pessoa que vai colocar alguma coisa para tua paciente só para ela gastar sem necessidade. Porque se fosse você no lugar dela, você não ia gostar, certo? Então, também não faça isso com ela, tá? Então, vamos voltar aqui. Vamos pensar nas etapas. Então, por que eu penso em detoxificação? Porque o meu fígado e o seu e dela, da paciente, tem que funcionar, certo? Então, muitas vezes ela está com uma deficiência crônica de aminoácido, ela está com deficiência de ferro, de zinco, de magnésio, de complexo B, eu preciso repor isso. Não é usar uma tisepatida logo na primeira consulta com uma paciente cheia de deficiência que vai trazer benefício para essa mulher. Então a gente precisa pensar em prioridades. Então prioridade é o favorecer que esse metabolismo funcione por conta própria, mas para isso eu preciso de nutrientes. A paciente de lipedema costuma ter desbiose leaky gut. Então ela já tem má absorção e é muito comum a gente ver deficiência nutricional. Então pesquise, oligoelemento tem que ser pesquisado e não é fazer alumínio, tá? Porque estoque de alumínio de fato é em biópsia de fígado. Agora o que a gente tem que ver são coisas úteis, cromo, zinco, magnésio, ferro, entendeu? É isso, cobre, tá? Então, essa é uma etapa importante. No fígado a gente tem a oxidação, redução e hidrólise, que é a fase 1, e a conjugação a fase 2, a terceira fase do metabolismo está lá no intestino, e que a gente pode fazer o uso do injetável para tratar essa paciente aqui. Eu normalmente converso com a paciente, você já usou? Faz tempo? Você já fez exame? E já estava deficiente? Nossa, doutora, minha vida inteira a vitamina D é 15. E eu já tomei várias vezes. A minha vida inteira o ferro é baixo, já tomei várias vezes. Porque a paciente de lipedema, assim como outras pacientes que têm doença metabólica, quando ela tem inflamação crônica, o próprio fator inflamatório, essas proteínas, essas interleucinas, elas mudam sensibilizadores intracelulares de níveis dos nutrientes. Então a paciente fica com ele baixo, mas não consegue absorver no intestino, porque a inflamação crônica faz com que não consiga fazer essa absorção, porque altera os sinalizadores da deficiência. Então é como se você tivesse ali o quarto vazio, né? E você tem um porteiro lá dizendo que tá cheio de gente dentro. Então, quando vem alguém ali para colocar, alguém dentro fala, não precisa, porque o quarto já está cheio, mas de fato ele está vazio. E o porteiro tá com confusão mental, porque ele tá inflamado cronicamente, entendeu? Então, você dá pela via oral e a paciente não absorve. Porque quem deveria falar assim, tem que absorver, tem que entrar gente no quarto, acha que tá cheio o quarto, porque ele não consegue ver que tá vazio. Isso acontece metabolicamente, alteração nas vias de sensibilização dos nutrientes, essa percepção do estoque, né? O feedback, simplesmente isso. A gente não consegue fazer um feedback de absorção porque parece que tá certo, tá? Então, isso acontece não só com a paciente de lipedema, mas com qualquer paciente, homem e mulher, que tem microinflamação crônica, inflamação metabólica. E daí, muitas vezes, você tá dando e não absorve. E às vezes nem é para uma desbiose, é porque de fato ela tá inflamada e não consegue absorver. Por isso, esses casos são importantes. Conversar com a tua paciente, entender se ela já fez isso algumas outras vezes, né? Poxa, você já tomou ferro? Pô, tomo ferro e fico sem conseguir ir ao banheiro uma semana. Você vai dar de novo? Ah, tá caindo o cabelo, tá cansada. Você faz uma calorimetria, o gasto calórico tá super baixo. Não oxida gordura. Gente, sem ferro a gente não faz nada. Então não adianta fazer ela gastar 2, 3, 4, 5 mil reais em tiazepatida se a paciente tem deficiência crônica de ferro.
resultado dela vai ser muito ruim. Então vamos tratar prioridades primeiro, certo? Aí aqui eu trago esse estudo pra gente lembrar que a importância do ferro não é só porque a unha tá quebrando e o cabelo tá caindo, né? A gente tá usando um item extremamente importante, que ele tem a função dele primordial no transporte de oxigênio lá na hemácia e essa entrega desse oxigênio na célula e depois a oxidação do oxigênio lá na cadeia respiratória dentro da mitocôndria. Então eu preciso, se eu quiser olhar para uma única coisa nessa mulher, eu tenho que olhar o ferro. Ah, eu não quero fazer reposição injetável porque tem risco de anafilaxia. Tem mesmo. Então você prescreve e manda fazer num posto de saúde, numa unidade dos convênios, né? Hoje em dia tem vários lugares que a pessoa pode repor o ferro, tá? E não precisa ter ele na tua clínica. Se você fica inseguro com relação a isso, não faça, né? Eu aqui na clínica, por exemplo, se ela nunca tomou ferro na vida, não vai ser comigo que ela vai tomar. Vai que me dá uma ziquezira na mulher, né? Eu vou querer eu passar por isso com ela também? Não. Então eu mando para o ambiente hospitalar. Mas a hipersensibilidade ao ferro, né, essa reação anafilática, mesmo tipo 1 só de coceira, aquele negócio, ela ficar com aquela garganta coçando, tem muito a ver com o tempo de infusão. Poxa, a paciente quer fazer aqui de qualquer jeito, tal, eu até deixo, né? A gente tem suporte de vida aqui e tal, tá tudo certo. Mas aí eu boto 1h30, às vezes, para uma bolsa de 100. Porque eu preciso acompanhar para ver se ela não vai ter nenhuma reação, porque a reação está muito relacionada ao tempo de infusão. Se você infundir rápido, normalmente dispara mais histamina e desencadeia toda a resposta inflamatória, tá? Outro artigo aqui é sobre zinco, que é pra gente lembrar que o zinco tem várias funções, de novo, não é só para cabelo, porque as pessoas pensam em zinco e ferro só para cabelo e unha, como se isso fosse a única coisa que esse elemento fosse fazer, mas a gente está falando do zinco, ele modula toda a resposta da insulina, por exemplo. Então a paciente não dá para ficar com zinco cronicamente baixo, e às vezes você fica dando zinco em 2, 3 formulações para o paciente e simplesmente não melhora. E às vezes não é que porque ela não absorveu, você pode estar dando pouco, então você pode tentar uma dose maior, mas existe limite de absorção, então se você for usar uma dose acima de 20 miligramas ou 30 no quelado, você tem que fracionar isso ao longo do dia. Aí já dificultou, porque às vezes a paciente não quer tomar 2 vezes ao dia. Então vocês vejam como é um raciocínio complexo? Não é só sair prescrevendo, mas isso é conversa com a tua paciente. Eu falo, olha, o que você acha? Você acha que é só pra gente fazer uma reposição só? E normalmente zinco, gente, é uma reposição só, que já deixa em nível bom por bastante tempo. O ferro a gente pode fazer o cálculo, né? Mas o zinco especificamente costuma ser uma, no máximo 2 é suficiente. O selênio, então o selênio tem vários estudos mostrando que pacientes com sobrepeso e obesidade têm deficiência de selênio. O selênio tem um monte de função no corpo e a gente tem que lembrar ele sempre para a tireoide. Então se a paciente tem lá um TSH 2,5, 3, aí T4 e T3, gente, assim, é importante a gente olhar, mas a gente tem que pensar no TSH, né? Então, assim, o TSH tá normal, o T4 veio baixo, lembra que o hormônio ele é cronicamente produzido, então você tem que fazer outras dosagens para você ter certeza. Mas o TSH ele já dura mais tempo, então a gente pode usar ele como referência. Poxa, o TSH tá um pouco alto e ela tá com deficiência de ferro, de zinco, de selênio, de complexo B, você já vai dar hormônio? Será que não é melhor você tratar a deficiência nutricional que essa paciente tem, a célula tá ali sofrendo, não tem base para produzir esse hormônio, e daí depois você reavalia? Eu costumo fazer isso, eu faço a reposição e depois eu faço a dosagem novamente dos hormônios e vejo se melhorou, se não melhorou. É importante ver o gasto calórico, porque se tiver extremamente alterado o TSH, o T3 e o T4, o gasto também tem que vir alterado e de repente não tá. O que será que está acontecendo? Vamos avaliar de novo? Então tem que pensar, tá? Aqui pra gente lembrar que vitamina D e B12 tem várias funções, então a gente tem vitamina D e B12 baixas em paciente com muita dor, então a gente precisa avaliar porque a reposição costuma melhorar a dor. A gente tem a paciente com baixa vitamina D, alteração de humor, né? Então a paciente tem uma chance de ter mais ansiedade, TDAH, depressão, não só pelo lipedema, mas em inúmeras situações da vida, mas o vitamina D tem melhora nesses sintomas quando a paciente faz a reposição, tá? E aqui, ó, esse último artigo ali, ó, mostrando a influência da vitamina D lá na produção dos hormônios no ovário. A gente não tá falando da mulher de mais próximo de 40 anos que vai para transição menopausal e de repente ela já tá tendo alteração de FSH e de repente piorou o lipedema do nada? Por que a gente não pode tratar essa mulher com mais inteligência? A gente tem que tratar essa mulher com mais inteligência. Quando eu vou falar da antioxidação, eu tenho que pensar sobre enzimático, não enzimático e o não enzimático endógeno e exógeno. É importante eu fazer isso, porque eu não preciso sair dando para a paciente tudo. Eu posso
raciocinar e dar para ela aquilo que é absorção mais difícil e uso que é extremamente essencial. Então, os enzimáticos, o nosso fígado, pelo menos ele, produz constantemente, fora que na musculatura também, enfim. Então, eu não vejo nenhuma necessidade da gente dar esse tipo de item para paciente, mas existem vários itens desse tipo para poder usar, ou precursores, enfim, é que eu, no meu raciocínio, eu tento usar ativos que já foram pesquisados na literatura científica para que viram que faz sentido usar. Então eu trouxe para você o que faz sentido usar. O não enzimático endógeno, ele é produzido também a maior parte nas mitocôndrias hepáticas, porém, vários estudos mostram que existe um decréscimo nessa produção ao longo da vida, ao longo do passar dos anos, e a função deles para modular a resposta insulínica, inflamatória, ovariana é muito grande. E eles são de difícil absorção. Quem já prescreveu mobiquinona, por exemplo, sabe que a do mercado, da melhor absorção que tem, é por volta de 10, 12%, o que é muito pouco. Aí faz com que a gente tenha que dar doses altíssimas, que fica caríssimo para o paciente tomar, e quem que garante que vai absorver? Inclusive o mobiquinona e o ácido alfa-lipoico, eles podem ser dosados diretamente ou indiretamente. Diretamente, através da medição, e indiretamente pelos metabólitos, através de estudos de metabolômica. Dá para você fazer isso, tá? Esse conteúdo não esquece, tá lá na nossa aula já do nosso curso. Então aqui, quando eu falo de ácido alfa-lipoico, glutationa, ubiquinona e NAD, eu estou falando de itens que são produzidos, mas tem uma produção reduzida, ou eu posso usá-los para que a paciente tenha um benefício de repente mais rápido. E o não enzimático exógeno são aqueles que produzem muito pouco, por exemplo, a vitamina C e a E e tal, ela é reproduzida, né? Tem um ciclo para a produção dessas vitaminas no nosso metabolismo, mas a gente precisa ficar dando, porque não consegue suprir. Então, não tem estoque flavonoide, por exemplo, não tem, né? Então a gente precisa dar isso e não necessariamente tem que ser na injeção, pode ser ou na suplementação e também pensar numa alimentação, gente, porque não adianta tomar injetável, tomar 50 cápsulas no dia e só comer porcaria, tá? Porque também, pelo amor de Deus, né? Mas é que na alimentação, normalmente, uma boa parte dos itens a gente não consegue nível sérico de tudo, ou às vezes o ativo não é 100% de boa, não é boa, né? É melhor absorção na natureza, mas se a paciente não tem condição de suplementar ou você achou que não precisa, a alimentação é o tratamento dela. Só que todas as outras também tem que ter boa alimentação. Então essa alimentação funcional, a dieta, a gente já falou sobre alimentação lá no curso, que é sobre essa dieta mediterrânea modificada, o que significa ela para essa paciente é melhor, tá? Então já é fonte dos antioxidantes não enzimáticos exógenos que a gente tem que consumir todo dia. E não só paciente de lipedema, né? Todo mundo precisa comer constantemente. Então a gente tem lá quercetina, tem super disponível nos alimentos, não vejo necessidade de ficar repondo, tá? Então tem bastante coisa que a gente consegue fazer com a paciente sobre alimentação, daí esse conteúdo lá no nosso curso tem aula sobre alimentação. Então sobre os ativos, gosto muito do ácido lipoico, sugiro que você estude muito fortemente esse ativo, porque ele tem benefício para um monte de coisa, doença cardiovascular, cérebro, diabetes, fígado, estetose hepática, modulação de dor, doença autoimune, para uma infinidade de situações existem estudos com ácido alfa-lipoico, tá? E não seria diferente para a nossa paciente de lipedema. Esse estudo aqui foi feito, se não me engano, agora em 2025, publicado, que juntou aí todos os artigos que foram já publicados sobre ácido lipoico, e a quantidade é bem grande, inclusive para uso injetável, não só para uso da via oral, tá? Aqui eu gosto desse artigo, que ele lembra pra gente uma situação que é o seguinte: o ácido alfa-lipoico, ele tem uma função na brownização da gordura, é isso mesmo, que é induzir essa gordura a ter mais mitocôndria e aumentar a capacidade de oxidação, que é uma grande dificuldade que a nossa paciente tem. A paciente de lipedema tem um tecido subcutâneo muito grande e pouco tecido visceral. Esse tecido subcutâneo tem pouquíssima capacidade de oxidação. E daí eu preciso induzir isso. Como que eu faço a indução? Uma das opções, existem outras, é a gente usar algum ativo com efeito na indução dessa oxidação de gordura por efeito na mitocôndria. O ácido alfa-lipoico é um deles, tá? Tem o mesmo efeito oral e injetável? Não tem, eu já te mostro aqui um estudo que mostra isso. E a gente tem esse efeito, inclusive, porque vai modular a erisina, que é uma miocina que tem a ver com a capacidade que a gente tem de gerar energia através da oxidação dessa gordura, tá? Aqui, por exemplo, é um estudo que mostra o ácido alfa-lipoico em algumas
variáveis, e o que eu deixei assinalado ali para você é justamente o uso dele, 600 mg injetável. Aqui a gente tem uma somatória de estudos que foram analisados o uso de ácido alfa-lipoico sozinho ou combinado, oral ou injetável, e a gente tem melhora na redução da glicemia, hemoglobina glicada, reduz FSH, lembra essa paciente na transição menopausal, é um pico de piora do lipedema. Então, se a gente não pensar nisso, ela não tem resultado estético e nem de sintomas. Então, você precisa ter um alvo aí de esse teu FSH ele ficar baixo e de preferência ficar constante, tá? E não teve efeito eulipóico na produção de testosterona. Aqui, de novo, eu deixo esses artigos para você, faz o print aí na tela, pesquisar, ler os artigos na íntegra, falando justamente sobre o efeito do ácido alfa-lipoico na capacidade que a gente tem de oxidar gordura, tá? Além do ácido alfa-lipoico, a gente também pode fazer uso do inositol e pode fazer uso junto, porque o inositol ele tem um efeito muito bom lá na modulação da insulina e tem um efeito muito bom na modulação da esteroidogênese lá nos nossos ovários. Então não esqueçam disso, a gente acaba lembrando do inositol ou do mil-inositol mais no ovário policístico, mas na paciente com lipedema também tem o seu efeito, tá? Síndrome metabólica no geral, não só lipedema. Aqui nesses outros estudos aqui, compara o uso desses ativos, o inositol, berberina, enfim, com metformina, por exemplo. Então a gente pensa, será que eles têm a mesma eficácia? Então tem estudos que trazem aí na síndrome de ovário policístico, a gente usando sensibilizadores como a metformina e o inositol, e os resultados são semelhantes, tá? Então às vezes a tua paciente ela não consegue tomar metformina porque tem diarreia, alguma coisa nesse sentido, ou você não quer dar, porque às vezes, sei lá, você não quer usar metformina, a gente pode fazer uso do inositol, combinado? Aqui é para lembrar que esses processos crônicos de inflamação que vão fazendo picos de insulina fazem a glicação. Então, os produtos finais de glicação avançada são a oxidação de proteínas e gorduras pelas oscilações de glicose. Então, se a gente for parar para pensar nessa paciente altamente inflamada, com resistência insulínica naquele tecido, com dificuldade de oxidação, ela é uma paciente que ela tem mais AGS. Então, a gente tem vários estudos mostrando que doenças inflamatórias crônicas aumentam a AGE, e isso é um fator de neurodegeneração, de aumento de chances de câncer e de doença cardiovascular. Então, para isso, a gente também tem que pensar nessa paciente, porque a gente quer que ela tenha uma vida longa e uma vida saudável. E daí, quando a gente olha aqui esses outros estudos, mostrando do efeito, por exemplo, de glutationa no câncer de mama, na redução da produção desses AGEs, piridoxamina, aí a gente tem aqui o outro estudo que é com vitamina D, então a gente consegue ter modulação na produção desses agentes avançados de glicação com o uso de algumas vitaminas e antioxidantes. Então, de novo, vitamina D não é só para o osso, ferro não é só para a unha, né? Então a gente tem que, nós que somos profissionais da saúde, que vamos prescrever e orientar essa mulher, nós somos as pessoas que têm que ter o conhecimento pleno sobre essa situação. O biquinona é outro ativo extremamente importante que age lá na produção de energia da célula, que facilita a entrada aí da oxidação dessa gordura na mitocôndria, e para as pacientes que usam, inclusive, gente, estatina, ele vai agir na via do mevalonato, que vai ficar bloqueada pela estatina, e a paciente reduz a produção de energia. Então ela começa com dor, com câimbra, com cansaço, alteração de humor quando começou a usar uma estatina, e às vezes o nosso colega cardiologista que prescreveu, ele esqueceu de modular essa paciente com biquinona. A absorção muito ruim, eu gosto muito de biquinona injetável intramuscular, que ela tem um nível sérico muito longo, às vezes 1 mês, 2 meses a gente consegue fazer essa paciente ter resultado, tá? Então é muito melhor, acredito eu, que essa paciente use. Às vezes você pode querer usar pelas duas vias, né? Porque a gente pode ter vitamina para nível ótimo de tratamento e de manutenção, tá tudo certo, né? E também a gente tem que lembrar que o enterócito vai usar e que esse microbioma também vai usar. Então, às vezes você pode usar um pouco na via oral e fazer tempos em tempos aí essa paciente com intramuscular. Aí eu lembro aqui que existe o SAMe também, a gente tem ribosídeo, então tem uma infinidade hoje em dia de ativos que a gente pode usar para essa paciente. E como que eu faço isso? Bom, gente, então eu trouxe aqui para vocês os ativos que são principais. Existem outros sim, você pode usar complexo B, você vai poder usar as vitaminas que você dosou, né? Porque quando a gente mede e a gente vê a deficiência, isso é um raciocínio simples, né? Então a gente vê, conversa com a paciente, você já repôs? Não repus. Quer fazer endovenoso ou você prefere tentar na via oral? Ah, eu prefiro via oral. Tentou, repetiu, não tá bom? Daí vai para injetável, entendeu? Isso é simples. Agora, eu preciso dar algo a mais para ela. Então, dando algo a mais, no meu ponto de vista, são os antioxidantes endógenos. Não enzimáticos, que são os
com maior efeito metabólico e com pior absorção. Agora, como que a gente faz isso padronizado, fragmentado aí ao longo do tratamento? Isso faz em 1 semana, 2 semanas, 10 semanas, 12 semanas? Como que a gente divide isso? Como que é o protocolo que eu uso aqui na clínica, que a gente já tratou mais de 4.000 pacientes e com ótimos resultados? Faz diferença a gente usar o injetável e a via oral? Como que eu mostro isso para o paciente? Em que momento? A inflamação eu vou medir como? É tudo igual? Tudo isso, convido você para se inscrever e tornar-se nosso aluno na nossa mentoria Nutrolip, onde eu vou te ensinar todo esse raciocínio nutrológico, esse passo a passo, do começo ao fim, passando pela fisiopatologia, exame diagnóstico, uso da impedância, calorimetria, esse raciocínio todo, não só com as terapias injetáveis, mas com as terapias orais, com alimentação, com as nossas orientações acessórias de exercício. Inclusive, até esses dias gravei aqui uma aulinha sobre como que a gente usa isso aqui, gente. Vocês usam isso aqui com a paciente de vocês? Que é a luvinha pra gente tentar ir estimulando a redução da fibrose da paciente, ela ter melhora não só de drenagem, mas a estética também. Até isso está no nosso curso para que você possa passar uma orientação completa para o teu paciente. Então, hoje, de novo, a gente tem aqui abertas as inscrições do nosso curso, a mentoria Nutrolip, onde você vai ter conteúdos que já são gravados, que já estão disponíveis lá para você, com toda essa trilha de raciocínio do diagnóstico ao tratamento. Inclusive, eu vou te mostrar ali o tratamento estético, tá? O que a gente usa lá, que eu te mostrei nas salinhas lá, como que a gente usa, como que associa, quais são as diferenças das tecnologias, tudo isso. Além disso, nós temos aula de professores convidados para que a gente possa agregar esse raciocínio, já que o lipedema é um tratamento multiprofissional. E, além disso, nós temos 4 encontros ao vivo que são exclusivamente para os nossos mentorados, que começam agora em outubro e vão até o início de dezembro, onde eu vou trazer muito mais detalhe que não está, inclusive, no curso ainda. Sabe aquele pulo do gato? Como que a gente faz na prática? Como que eu monto essa tabela de semanas? Como que eu troco a dieta? Será que agora vale a pena uma cetogênica ou não vale? Todos esses detalhes de mais de 10 anos atendendo paciente com lipedema, com um número muito grande de pacientes catalogadas, fotografadas, vou mostrar os resultados, tudo isso nas nossas aulas ao vivo, para que você tire as suas dúvidas e consiga montar o seu próprio protocolo e tenha um bom resultado, porque a grande vantagem é o seguinte, gente, hoje a gente está vivendo um momento onde todo mundo é especialista em tudo sem saber nada. Isso é muito triste para a paciente, porque já é uma paciente que sofre muito, e daí ela vai num profissional que simplesmente coloca lá no Instagram, especialista em lipedema, que não sabe absolutamente nada e só quer vender para ela algum tratamento ineficaz. Aí, além dessa paciente gastar, ela sofre ainda mais psicologicamente. Então, é nossa obrigação, enquanto profissional de saúde, médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, biomédico, não importa. Você precisa se especializar, como uma questão ética, inclusive. Você tem que entregar alguma coisa honesta para o teu paciente para que ela tenha resultado. Pode não ficar perfeito, mas ela vai ter um resultado, certo? Isso só vem com conhecimento. E hoje em dia, o caminho mais curto que a gente tem para ter conhecimento é a gente ter uma mentoria. Porque o mentor, ele é aquela pessoa que já passou pelas tuas dificuldades. Vejam, eu faço isso há 14 anos. Quando eu comecei, eu não tinha um mentor, nem se falava sobre lipedema. Eu errei muito até acertar. O meu caminho foi muito longo. Hoje, se eu tivesse que recomeçar o meu negócio, a minha clínica, a minha especialidade, seria assim. 10 anos a gente abrevia isso hoje em dia, gente, em semanas de conhecimento, né? Não conhecimento científico, a gente absorve também, não só o científico, né? A gente absorve também a prática com o nosso mentor. E é isso que eu estou te oferecendo. Então, todo esse conteúdo, ele foi estruturado dentro de anos de estudo e pensado de uma maneira mais simples do entendimento. Não porque você não vai conseguir entender o complexo, não, mas é porque é importante que o raciocínio, ele tenha uma lógica, porque quando você entende a lógica por trás da doença, e não só do lipedema, de qualquer doença, isso é próprio seu e você consegue fazer alguns ajustes. Não fiquem comprando o curso de fórmula pronta, eu sei que tem por aí. Façam isso igual para todo mundo. As mulheres não são iguais, as doenças não são iguais, os pormenores são inúmeros, principalmente nas questões hormonais. E, inclusive, a gente vai ter uma aula aí para a gente discutir, que não está gravada lá no curso, sobre metabolismo hormonal, avaliação e reposição hormonal na mulher com lipedema. Isso vai ser feito na aula ao
vivo. Então você que ainda não é nosso aluno, se inscreva na mentoria, comece já a assistir o conteúdo teórico para quando você for para as aulas que vão ser ao vivo já no próximo mês, você já esteja afiado aí com todo esse conteúdo e a gente possa ter uma troca legal. Ah, mas Débora, eu já fiz 1 milhão de cursos de lipedema, mas você não fez esse, tá? Porque eu te garanto que esse está muito completo. E mais, eu vou para o Congresso Internacional de Lipedema agora, daqui a algumas semanas, e vou trazer lá na aula ao vivo todos os highlights do Congresso, então os artigos novos publicados, tecnologias novas que estão sendo estudadas, alteração de conduta, tudo que vier de novo do Congresso, eu já vou colocar na nossa aula, mas vai ser só na aula ao vivo para a gente poder ter essa troca. E isso só vai acontecer se você virar nosso aluno. Então hoje, de novo, aberto aí inscrições para o nosso curso. Como a gente está aqui na aula, também com uma condição especial, o valor normal desse curso, que tem mais de 20 horas de conteúdo, entre conteúdo gravado, aulas acessórias, toda a prática da clínica, aulas de prática, tá? Que a maior parte desses cursos que você compra aí em protocolo pronto não tem aula de prática. E mais, toda essa nossa conversa ao vivo para tirar a sua dúvida da sua paciente, normalmente o nosso valor é R$9.000, é um valor de R$9.000, e hoje na aula ele tá com a inscrição por R$6.000. Você vai lá, faz a tua inscrição, já pode hoje mesmo acessar o conteúdo teórico e começar a estudar. Me manda lá no Instagram, Débora, olha, sou tua aluna da mentoria, manda na plataforma também, você pode entrar lá e colocar tuas dúvidas. E finalzinho agora de outubro começa, na última semana de outubro, a nossa mentoria ao vivo, e daí você já pode trazer as tuas dúvidas, que eu tenho certeza que você vai gostar de trocar. Nunca atendi paciente, então você vai participar e você vai entender como é que você vai montar o teu protocolo. Inclusive você vai lá na aula e vai falar assim, olha, Débora, eu vou começar a atender paciente com lipedema, o que eu faço? Eu vou te dizer como é que você vai começar o teu beabá. O que eu posso comprar de coisas de início? Preciso de tudo? Não, não precisa. Então tudo isso a gente vai conversar lá nas aulas ao vivo, que elas são para te ajudar. Eu vou te dar um pouco de conteúdo e o resto do tempo a gente vai conversar sobre a sua dúvida. Ah, eu tô fazendo uma paciente assim, não tá melhorando. Será que a gente usa gestrinona em creme, por exemplo? Isso é uma dúvida que as pessoas têm. Esse conteúdo hormonal, especificamente, ele tá na aula ao vivo, porque isso precisa ser conversado. Pegar o conteúdo pronto, você pega por aí. Nosso é conversado, a gente vai trocar uma ideia, eu vou te ensinar como é que eu faço isso aqui na prática, junto com as nossas médicas aqui ginecologistas, como que a gente cuida dessa paciente, de que maneira, aplica o que, aplica onde, qual via, se é transdérmica, se é... enfim, tudo isso a gente vai ter lá. Então, de novo, 12 horas de conteúdo de nutrologia gravado, mais as aulas dos nossos convidados, mais a gravação do que a gente fez de prática, mais 8 horas, eu garanto que vai ser mais, tá? Porque eu tenho certeza que vai ter um chorinho em cada aula ali pra gente poder tirar dúvida de todo mundo. 4 aulas que a gente tem ao vivo, que a gente deixou mais pro final do curso, para que você tivesse tempo de assistir pelo menos as aulas iniciais, que são as aulas de fisiopatologia, as aulas de exame, como é que usa a bioimpedância, calorimetria, metabolômica. Então se inscreva já, peça o seu acesso já, e essa semana ainda você começa a assistir. Eu te juro que você não vai se arrepender. A gente preparou o material com muito carinho, eu trouxe os artigos mais recentes, e mais do que artigo, gente, eu trouxe prática, porque o artigo, vamos concordar que você pode ler sozinho, né? Então qual que é a vantagem de uma mentoria? É simplesmente a gente aprender com a prática do mentor. Tem muita mentoria aí que nem conteúdo teórico tem, a pessoa só fala, faço assim, assim, assado, não é? A nossa não, a gente traz todo esse conteúdo teórico porque eu acredito nisso, a gente tem que entender a base das coisas, não é da nossa cabeça que as coisas são feitas, mas a prática vale ouro, né? Aprender com quem já faz isso vale ouro. Por quê? Porque evita que o seu tempo de aprendizado é muito mais rápido, você diminui seus erros porque alguém já errou por você. Essa é a função da mentoria. O mentor, ele é uma pessoa que já errou e já aprendeu. E você vai aprender com alguém que já testou. Não pode ser teu mentor aquele que acabou de fazer uma coisa, que saiu da faculdade faz, sei lá, 2 meses, aí ele vai ser teu mentor? Claro que não. Você tem que ter mentores que estão aí há muito tempo na estrada aprendendo, porque saúde não é, eu sempre falo que saúde não é startup, gente. A gente precisa de tempo para aprender. A prática só vem com a prática, então a gente precisa de tempo. Então, a mentoria, ela é isso, mais de 14 anos já de experiência prática, atendimento da saúde da mulher, emagrecimento e lipedema.
tudo isso junto para que a gente consiga trazer para você que é profissional de saúde, para você que é médico, um posicionamento, porque o lipedema, como é muito maltratado de fato, assim, de ser um tratamento ruim, a paciente sofre muito, tem muita gente que diz que consegue tratar, mas não tem bons resultados. Então, quando você tem bons resultados, automaticamente a paciente percebe isso, ela te indica para muitas pessoas, e essa autoridade, ela é uma percepção externa, não é nossa, né? Não somos nós que dizemos que somos autoridade, a paciente tem que perceber isso, e isso vem com conhecimento, ética, ciência e resultado. E para isso a gente tem que se aprofundar, e sempre se aprofundar. Ah, mas eu já fiz 4, 5 cursos de lipedema. Vai fazer mais um, porque o conteúdo ele vai mudando, ele vai sendo a cada vez mais aprofundado, tá? Então é uma oportunidade de você entregar um tratamento digno para a tua paciente, para que ela tenha um bom resultado, e isso vai ser excelente para ela e também para você, porque nós como profissionais de saúde a gente tem um negócio além de tudo, né? Então é uma possibilidade de você se destacar nesse mundo de profissionais hoje em dia que fazem emagrecimento, saúde da mulher, porque hoje em dia todo mundo faz tudo, só que o posicionamento vem disso, né? A gente vem de conhecimento, consciência, ética e resultado. Então, para a gente ter resultado, nada melhor do que a gente aprender com quem já está nessa estrada muito mais tempo. Então, de novo, hoje a gente está com as inscrições abertas da nossa mentoria Nutriolip, que você já pode começar a acessar o teu conteúdo ainda hoje, no máximo aí amanhã. Pega o final de semana, não tem tempo durante a semana, Débora, beleza? Pega o final de semana, tá? E, inclusive, converse aí com o nosso comercial, tá? Para que você pegue ali, eu deixei preparado para você o material de PDF. Então, esse PDF está ali com o conteúdo oral, que inclusive do suplementação oral, que é o nosso conteúdo da próxima aula, mas que você já pode solicitar só pelo fato de ter participado aqui da nossa live, para você também ver o que você vai encontrar, o tipo de formato de conteúdo que você vai encontrar dentro da nossa mentoria, tá? Se inscreve lá, hoje condição especial, R$6.000, de 9 por 6.000, parcelado pode fazer, conversa lá com o nosso comercial, você já recebe o teu PDF desse conteúdo extra, né, que são as terapias orais, e acessa e já começa a estudar e vai sugerindo lá, se você quiser, olha, eu acho que faltou um conteúdo sobre, sei lá, bota pneumática, que a gente ainda não gravou, mas vai gravar, tá? Nossa vascular já vai preparar isso. Beleza, pode mandar lá que a gente é bem aberto, inclusive, a acrescentar conteúdo que você achar necessário e que a gente julgar pertinente aí no teu tratamento, tá? No teu acompanhamento, nesse teu processo de aprendizado. Então, não esqueça, hoje a gente está aí com as inscrições novamente abertas para entrar para a nossa turma. A gente já está com bastante gente aí formando esse time de profissionais que estão interessados em aprender com quem já está nesse caminho durante muito tempo. Que uma mentoria é isso, é você aprender com alguém que já errou, mas acertou muito mais do que errou e está aí nesse mercado, digamos assim, durante muito tempo. E eu, no caso, já estou aí 14, indo para 15 anos, gente. Parece que não, né, essa carinha de bebê, mas de fato já é esse tempo todo, tá? Então não esqueça, abertura de carrinho hoje, inscrições abertas, com desconto, parcelado, faz sua inscrição e já começa a assistir o conteúdo. Me chama lá na plataforma para tirar dúvidas e também pode me chamar lá no Instagram, tá? @doutora Débora Nutróloga. Pode chamar lá, eu converso com vários mentorados lá, inclusive em congresso o pessoal me encontra, a gente conversa, eu tô com dúvida e tal, aproveita, gente, aproveita, porque assim, conhecimento não ocupa espaço. Então é importante pra gente que é profissional de saúde, você lida com vidas. A responsabilidade de alguém que lida com uma vida do outro é muito grande. E se você se colocar no lugar dessa mulher que vai sentar na tua frente, você vai entender o tamanho da responsabilidade que você tem, porque a expectativa dela é muito grande. Não se trata não se trata de dinheiro. A gente está falando da expectativa dela, é algo muito maior do que o que ela pode pagar para você. Ela tem ali uma esperança que aquele tratamento resolva uma dor que ela tem. Não é só dor física, é dor emocional. A paciente de lipedema tem uma dor emocional muito grande. São muitas limitações que o lipedema traz na vida dela. E você tá ali, quando ela tá na tua frente, você é mais uma esperança, uma chance que ela tem de melhorar. Então entregue o seu melhor. A gente só entrega o melhor quando a gente tem bom conhecimento e boa prática. Então, para isso que serve a mentoria. Torne-se nosso aluno mentorado, se inscreva hoje, condição de novo especial aí, como a gente está abrindo as inscrições de novo hoje. Entra lá, comece o teu conteúdo, participa das aulas que vão ser ao vivo, que começa agora em outubro. Vai com as tuas dúvidas, pode levar teu caso clínico que a gente vai conversar e vai discutir. As aulas ao vivo, gente, tem aula para começar, hora para começar, mas não tem hora para acabar, tá? Isso eu prometo.
Então pode ir lá, eu sei que tem bastante, mas tem muita gente no grupo, mas pode ir lá e também, mas não vou conseguir assistir esse dia. Fica lá na plataforma, assiste a aula e depois manda as tuas dúvidas. Eu não consegui assistir, mas o meu caso clínico é tal. Manda ali e a gente vai conversar, tá? Para isso que serve a mentoria. Combinado? Então, não esqueça, é uma oportunidade de novo hoje para você que já sabe muito sobre lipedema, pegar inclusive um outro ponto de vista, para você que está ingressando nessa área, né, de atender essa paciente, também ver a complexidade, já ajudar no seu raciocínio. Se você é médico que atende mulheres, ginecologista, se você faz estética, você faz emagrecimento, é fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, todo mundo que atende mulher precisa saber lipedema. Ortopedista não importa, gente, porque essa paciente ela tem outras questões, inclusive, e muitas vezes a dor que ela tem articular é do lipedema, né? Então, assim, é importante que a gente entenda. Atender mulher tem que saber sobre o lipedema, tá? Principalmente se você faz emagrecimento, longevidade, medicina regenerativa, porque é uma condição inflamatória crônica que aumenta o risco dela de ter inúmeras outras doenças. Então, hoje, oportunidade de se tornar nosso aluno da mentoria com valor especial, já faz a tua inscrição, conversa com o nosso pessoal do comercial, pede teu PDF lá do conteúdo oral e começa a estudar e a gente vai se ver daqui a algumas semanas na nossa aula online, ao vivo, onde você vai me trazer suas dúvidas e eu vou te dar conteúdos que são pulo do gato, que eu só vou dar lá. Não estão nem gravados no curso e muito menos eu vou deixar aberto para todo mundo, né, gente? Porque é só para o nosso aluno que ele merece aí ter todo aquele pulo do gato para ele poder ter bons resultados na clínica dele, tá bom? Ou no caso, na sua, né? Se inscreva hoje, não perca essa oportunidade de inscrição com desconto e comece a assistir esse conteúdo o quanto antes pra gente ter bastante troca e você sair da mentoria dizendo que foi a melhor mentoria que você já fez de lipedema na vida e indicar para quem você quiser, porque ano que vem a gente fecha, daqui a pouquinho, as inscrições e daí depois de novo, gente, acho que essa turma vai abrir de novo só para maio, tá? Então aproveita que é agora que você tem que ser nosso mentorado, tá bom? Então te vejo lá, tanto na plataforma quanto no ao vivo, não perde a oportunidade e pede ali pro nosso comercial o teu PDF dos ativos orais, para você também já começar a incrementar as suas prescrições na sua prática, tá bom? Te vejo lá nas nossas aulas ao vivo.